Oi, gente. Olha, hoje eu vou falar sobre o capítulo 14 do livro de Marcos. E vou falar muito mais por dois versículos que estão relatados nele, mais por esses dois versículos, que é uma coisa peculiar, interessante, do que propriamente de tudo que ele relata no capítulo, porque na verdade os acontecimentos que ele vai falando aqui estão bem detalhados lá por Mateus, também falado por Lucas e também por João, estão nos 4 evangelhos, né? E ele tem a sua forma de relatar as coisas. E o interessante aqui no capítulo é esses dois versículos que ele faz uma menção que só no livro dele tem, nos outros não tem. E nós vamos descobrir por quê, ok? Então, desde já, dá o seu like aí, fica com a gente até o final para você entender o que eu estou falando, curta nosso vídeo, sei lá, acompanha a gente. Para quem é novo aí, que se inscreveu, se você me conhece, obrigada por você estar aqui comigo. Se tem alguém que eu não conheço, você não me conhece, a gente vai se conhecendo aqui, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, eu agradeço por você estar aqui prestigiando o canal, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer uma sequenciazinha aqui do que de como começa o capítulo 14, que começa assim, o plano para tirar a vida de Jesus. Então ele está falando do plano dos principais sacerdotes e dos escribas para prenderem a Jesus, para traí-lo, para prendê-lo à traição, não com um motivo justo, mas para achar um motivo à traição. Qual foi a traição? A Judas, né, que o traiu e o entregou e falou, ó, ele vai estar lá no jardim, eu sei onde ele está. E aí ele leva ali os sacerdotes, os escribas, os soldados, a multidão, todo mundo vai atrás de Jesus para prendê-lo, e ele então vai com aquele código que ele combinou com todos. Aquele que eu beijar, esse é Jesus, porque nem todos conheciam Jesus. Outra coisa também, era de noite. Então, devia, ser difícil identificar no meio da multidão. Então, todas essas coisas aí estão sendo relatadas, né? Então, ele começa com o plano, né? O plano que está sendo feito. Depois ele relata, né, que Jesus é ungido em Betânia, também nesses dias, enquanto está acontecendo as coisas ali, tudo sendo tramado, Jesus vai para Betânia e ele então ali é ungido, né? E é interessante que eu até vou fazer um vídeo depois específico com essa questão dele ser ungido por uma mulher, porque existe às vezes as pessoas confundem nos relatos, porque às vezes um evangelista relata de um jeito, outro relata de outro. Um relata um acontecimento, outro relata outro acontecimento, e na verdade foram 2 vezes que Jesus foi ungido por uma mulher, e essas mulheres são pessoas diferentes, e às vezes existe uma confusão aí nessa questão, mas não é sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Vou fazer um mais para frente para identificar essa unção que Jesus. Só que aqui é em Betânia. Então, quem morava em Betânia? Lázaro e suas irmãs, né? Então é óbvio que aqui quem ungiu Jesus foi Maria. E foi aquele momento, né, que ela comprou um nardo puro, caro, né? E Judas questionou, por que você não dá aos pobres o dinheiro, né? Enfim, toda essa situação, mas não é sobre isso que eu vou falar. E aí, seguindo no capítulo 14, ele também fala sobre o pacto da traição, né? Aí ele fala que Judas, Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes. Ele faz um pequeno relatozinho ali de 2 versículos. Depois, ele vai falar
da Páscoa, da ceia. Ele relata que Pedro é avisado que ele iria traí-lo, né? Que iria trair Jesus. Então ele vai estar relatando exatamente como o Mateus, como o Lucas e como o João. Só que aí a diferença é que tem 2 versículos no meio de tudo isso aí que só ele relata e é um relato assim que é um incidente que acontece e ele conta ali bem pequeno, em 2 versículos, né, que foi selecionado por versículos, né, um relato breve, e é sobre isso que eu queria assim compartilhar com vocês, que diz assim, no versículo 51 e 52, então na continuação aqui, aí ele fala Jesus em Getsemane e tal, Jesus é preso, e depois do relato dele, de Jesus ser preso, né, que acontece toda a confusão, porque nesse momento aí é tenso, né, o pessoal chega, muita gente, todo mundo, o texto fala que todos foram com porretes, com espadas, né, estava todo mundo nervoso, todo mundo tenso. Jesus já tinha passado aqueles momentos que ele clamou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a sua vontade. Ele orou ali, ele, né, transpirou sangue de tanto sofrimento. Os discípulos que eram para estar com ele em oração, dormiram. Não tem muito detalhado aqui por Marcos, mas Mateus detalha mais. Então é este momento aqui, onde chega a multidão. No versículo 50, então ele termina este bloco aqui que fala da prisão de Jesus, fala assim, então deixando todos fugiram. E aí no versículo 51 e 52 é que você tem um relato solto ali, meio sem sentido e que você não entende muito, só ele relatou e os outros não relataram. E aí é isso que eu gostaria assim de chamar a atenção de vocês, porque às vezes para a gente compreender algo que está escrito ali no texto, a gente precisa ver o contexto, né? A gente precisa ir buscando o que está acontecendo para chegar ali e entender por que foi falado aquilo. Isso está dentro da hermenêutica, né? Que é a ciência de se compreender um texto religioso, um texto bíblico, um texto da Bíblia, né? Então, é um pouco de hermenêutica aqui, uma minúscula. Então, versículo 51 e 52 fala assim, seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Olha que interessante. Só falou aqui, aí ele continua, Jesus perante o Sinédrio, aí ele continua relatando, aí ele vai falar que Pedro nega Jesus, conforme foi avisado, e ele segue na sequência, como os outros também. Mas você encontra esses 2 versículos aqui, de algo que aconteceu, desse jovem, ele fala esse jovem, e aí você fala assim, mas quem é esse jovem? Por que ele fez este relato, que o jovem saiu para ver o que estava acontecendo, só coberto com um lençol, e aí no meio da multidão, pegaram ele, puxaram o lençol e ele saiu, largou o lençol, saiu correndo nu, né? E aí você chega-se à conclusão, claro, porque as pessoas vão estudar e vão mais ou menos entender o contexto, de que na verdade João Marcos ele estava muito provavelmente falando dele mesmo. Para ele inserir isso no seu próprio livro, no seu próprio escrito, relato, ele estava falando dele mesmo. E o que talvez, né? Então aí a gente tem o talvez, não tem a certeza, porque só tem esses 2 versículos e mais nada. Pode ser que ele então morasse
o seu pai ou ele, enfim, sua família morasse ali perto do jardim e vendo, né, talvez tochas e multidão e grito, e eu imagino que foi algo mais ou menos assim, né? Não foi tudo assim silencioso, olha, nós viemos aqui prender Jesus, não, né? Fala que a multidão foram com porretes, foram assim para causar mesmo, né? Para fazer uma algazarra lá, para prender Jesus. Muitos cheios de ódios, né? Ódio por Jesus, querendo mesmo ver o circo pegar fogo. Então, pode ser que seja ele mesmo relatando, falando dele mesmo, porque ele realmente, quando isso aconteceu, ele era bem jovem, porque aí João Marcos vai aparecer bem lá na frente, no ministério de Paulo, né? Já no livro de Atos, quando ele é primo de Barnabé, e tem toda a história dele com o Paulo, com Barnabé, que no começo ele não seguiu viagem, quis voltar. Paulo chegou até a brigar com Barnabé, porque Barnabé defendeu o primo, tem toda uma história ali. Então, mas aqui ele talvez estivesse na cena aí, nesse momento, mais como um espectador, como alguém que talvez naquela hora foi pego de surpresa, talvez estivesse dentro de casa, e do jeito que ele estava, ele saiu, se cobriu com um lençol para ver o que estava acontecendo, talvez acompanhando de longe. Sim, claro, ele devia saber dos fatos, mas ainda não participando ali do meio apostólico, né? E talvez ele neste momento, então, aconteceu isso. É a conclusão que se chega, justamente porque é só ele que fala. E ele fala de um jovem e provavelmente deve ser ele mesmo, né? É só algo assim que eu achei interessante observar. Você vê que dentro de um capítulo todo, de um relato que também tem nos outros evangelhos, ele relata esses 2 versículos aí, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A Bíblia é fantástica, ela é maravilhosa, muitas coisas que a gente talvez no momento não tem explicação. Na hermenêutica a gente sabe que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? E tem várias regras assim de interpretação, a gente vai buscando. Então a gente vai buscando fatos, acontecimentos, história, tem várias maneiras de nós compreendermos um texto, tá bom? Deus abençoe sua vida, os novos pessoas que se inscreveram no canal, Deus abençoe muito, eu oro por vocês. Não sei se você me conhece, talvez você me conheça. Obrigada, Deus abençoe pelo apoio, pela força, ajude a gente aí. Nós somos pequenos, estamos começando e tentando, né? Num mundo tão difícil, onde as pessoas estão tentando impedir que a verdade seja falada. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz.